ela é seguramente, acho que o nome maior, que, inclusive, não só é uma analista, mas, sobretudo, é alguém que pesquisa, isto é, ela não opera simplesmente num discurso ideológico, mas, mais do que isso, ela se debruça realmente sobre o real. Então, excelente ter aqui. Ladislau, aí já fica meio até difícil, a nossa cumplicidade pouquiana, certo? E realmente, isso aí é porque agora estamos, inclusive, sob uma gestão nova de reitoria, né? Mais laica, digamos assim, então está sendo uma experiência, acho que vai realmente surtir muito efeito. E Márcio, eu acho que poupa até depois de tudo que ele começou a falar, e do que ele é, e do que ele vem construindo, e a sua experiência concreta na gestão, inclusive na cidade de São Paulo, na implantação da renda de cidadania na cidade de São Paulo. Então, é alguém que combina não só a construção política, mas como a construção da política, no caso desta aplicação concreta, e todo o seu conhecimento e reconhecimento. Suplicy, acho que primeiro a gente tem que dizer que a tua, eu vou usar uma palavra que não tem o sentido de força, mas de reconhecimento, a tua obstinação, a tua gatotopia é realmente alguma coisa que nos esperança, porque, de fato, eu acho que a gente sente que a realidade está mais para cachorro do que para gatotopia, mas cachorro bravo, né? E, então, eu acho que primeiro eu queria saudar muito isso e entender também uma coisa que me anima neste momento da gente construir essa reflexão, é que nós não estamos num momento eleitoral, no sentido de que se trata de fazer uma proposta para o programa do governo A, B ou C, o que nos dá uma certa tranquilidade de mergulhar um pouco mais, eu diria, nas questões que estão postas na realidade, que nos dificultam ir adiante. Isto é, nós não podemos ter uma proposta em que ela apresente facilidades. Quer dizer, eu acho que a gente, talvez convivendo um pouco mais de perto com o programa Bolsa Família, com a transferência de renda, isso nos dá um conhecimento muito forte, né, do que ocorre realmente de restrições na sociedade brasileira. Isto é, caminharmos nesta direção, certo? De uma renda básica universal, é um reconhecimento de vários direitos e também de uma situação em que discutíamos isso há pouco com o Ladislau, face à qualificação de uma doutoranda, que é uma sociedade onde o dinheiro, uma sociedade capitalista, onde o dinheiro não pode vir do mercado de trabalho, até pelo contingente de desempregados que temos, isto é, que formas temos ao acesso ao dinheiro, e segundo, né, até onde a renda, ela, na transferência, digamos assim, ela significa também um grau de reconhecimento de tudo aquilo que foi desapropriado, expropriado, sobretudo de não brancos, sobretudo dos não reconhecidos de cidadãos. Quer dizer, seria aqui também algo para pensar. Eu estou dando várias pistas, né, que me parecem importantes e acho que, de fato, né, uma análise um pouco mais a fundo do que nós temos vivido, por exemplo, né, esta relação um tanto disciplinar de achar que transferência de renda tem que vir junto com a disciplina de determinados comportamentos, é ao mesmo tempo um pôr um direito e um tirar um direito. Então, eu acho que a gente tem enfrentado
várias situações, muita experiência, né? Quer dizer, a própria Bolsa Família já é uma prática aí de 14 anos, e Suplicy, no seu gabinete, ainda lá atrás, como senador, ele fez um papel de elencar, de mapear todas as propostas de transferência de renda que nasceram nos municípios. Atenção, nasceram nos municípios. Inclusive, uma das propostas que Suplicy sempre trabalha, faz referência, é também de um município, de algumas experimentações municipais. Isso vale uma pergunta: por que na gestão local se torna tão importante? Por que cooperativas e formas, inclusive, de trocar a circulação do dinheiro no seu modelo, vamos dizer, mais universal, por outras formas de comércio e de trocas locais em cima de outras moedas? Isto é, eu acho que a gente tem um necessário alargamento no campo do direito, no campo desse reconhecimento, e acho que tem isso, acho que transferência básica de renda nos traz realmente muito forte uma mudança societária de entender no Brasil que o direito é universal a todos. E isso, para mim, é a grande luta e que nos faz realmente escolher alguns caminhos que possam trabalhar isso. Então, nós estamos num momento de alta reação conservadora, de uma expressão neoliberal, assim, que na verdade, anula, né, as construções que não atinjam efetivamente a essa ampliação do campo dos ganhos e do lucro. Nós temos, por outro lado, e até por isso, eu acho que já foi dito aqui, já foi dito, inclusive, pelo Márcio, esta força no sentido de agregar mais pessoas, mesmo aqueles que tenham alguma diversidade, essas diversidades caem em nome de uma força maior. E nisso eu acho extremamente significativo para uma unidade de força. Penso que Márcio já colocou algo fundamental que leva, quando ele nos fez este relato, breve relato histórico, nos mostrou que, de fato, o preconceito, ele permanece e ele é um grande entrave. Então, Suplicy, eu acho que eu queria realmente colocar aqui aquilo que posso auxiliar, no sentido da gente estar pensando de uma maneira maior, de uma maneira que eu não consigo entender de forma nenhuma, como é que, de repente, é possível que, quando se fala em reforma de previdência, se traga à baila o benefício de prestação continuada, que não é absolutamente previdenciário, e isso é naturalizado nas discussões, como fosse parte, e não o reconhecimento realmente de um idoso, de uma pessoa com deficiência, que isso foi realmente um reconhecimento histórico. Segundo, não consigo entender também como é que é possível que se anuncie uma revisão do valor do Bolsa Família e depois se retroceda. E simplesmente como se isso fosse natural. Afinal, para quem nada é necessário. Tudo pode ser, porque isso é uma esmola. Eu dou se eu quero, se eu não quero. Terceiro, como é que esse mesmo Estado ele faz um desconto no imposto de renda da pessoa física para o cuidado de cada um dos dependentes num valor de cerca de R$180 limpo, fora gasto com saúde e educação, e isso nunca é objetivado. Então, como é que uma criança pode valer 80 e outra, no mesmo país, pode valer 180? Então, eu penso eu acho que algumas coisas precisam ser tratadas um pouco mais alargadas, no sentido de que a gente não desenvolva, digamos, uma proposta que somente tenha um sentido, digamos, uma direção de uma aprovação, que, evidente, é fundamental, mas que ela tenha estratégias, realmente, de poder confrontar, encontrar, né, alguns meios de trazer isso à tona. Porque eu penso
que sem realmente um referencial de igualdade e equidade, é difícil a gente conseguir, né, um exercício assim tão grande. Temos 4 milhões no PPC, temos 13 milhões e tanto de famílias no Bolsa Família, que significa mais, vamos dizer, 40 milhões de pessoas. Então, nós estamos com cerca de 50 milhões com transferências altamente discrepantes. Então, nessa balança existem muitos pesos e muitas medidas. Eu acho que a gente tem aqui que entrar aqui nessa regulação. Muito obrigada. Querida Aldaís, se me permite, Márcio, queria dar a informação que está participando, inclusive, desta mesa de abertura, o professor Serguei Soares, que, inclusive, poderá, em algum momento, participar também via internet, que ótimo. E, pois, relacionado às suas observações, temos discutido. O professor Serguei Soares e com o Pedro Herculano fizeram um trabalho muito interessante, comparando 3 formas de transferência de renda que você citou. O Bolsa Família, o Salário Família e o desconto de imposto de renda que é permitido a cada pessoa de maior renda. E verificou que essa terceira forma, você citada de transferência de renda, é maior que o Bolsa Família, que o Salário Família. E se você somar as 3, seria possível um pouquinho mais. Ele até disse que vai fazer um estudo para atualizar o estudo que fez em 2011. Foi no BIEM aqui de São Paulo, nós participamos da mesma mesa, nessa mesma direção. E aí ele sugere o benefício universal infantil, que é a renda básica de cidadania, no lugar desses 3, praticamente com o mesmo valor, e que seria um passo na direção do que objetivamos a renda básica de cidadania. Então, acho que você lembrou muito bem este